Olá, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós já vamos entrar, no nosso novo conteúdo, que é o nosso conteúdo de fração. Então, gente, fração, ela tem toda uma história, né? Também como surgiu as frações, que veio de lá dos antigos povos, dos egípcios. Tem toda uma história, mas nós não vamos entrar em detalhe, ok? Nós vamos logo direto aqui ao ponto. E o nosso conteúdo de fração é um conteúdo muito extenso, tá? Aí nós vamos fazer por parte, tá? Com bastante atenção para a gente poder entender direitinho aí esse assunto. E também assim é um assunto, né, que vocês já vêm estudando, né? Já estudaram o ano passado, né? No quinto ano. Só que a cada ano o nível, né, vai aumentando, né, digamos assim, o grau de dificuldade. Né? Nós vamos aprofundando um pouco mais, né, sobre esse assunto aí de frações. Então, primeiro aqui, ó, conhecendo as frações. Tá? Então, vamos aqui, conhecendo as frações. Aqui nós temos nessa figura, né, essa tira aí, e ela está dividida em duas partes. Então, gente, fração, voltando aqui, ó, fração é o seguinte, quando fala em fração, você deve lembrar logo de divisão, tá? Por quê? Porque toda fração, ela é uma divisão, ok? Só que ela não é uma divisão qualquer, uma divisão de qualquer jeito, tá? A fração, ela é uma divisão em partes iguais, tá? Tem que ser dividido em partes iguais. Então, aqui nós temos, ó, essa figura, né? Essa tirinha, e ela está dividida aqui em duas partes. Tá vendo? Que ela está dividida aqui, ó, em duas partes iguais, tá? Eu sempre gosto de falar sobre representar como se fosse uma barra de chocolate, né? Como se isso aqui fosse uma barrinha de chocolate. Aí você dividiu ela aqui, ó, ao meio, em duas partes. Então, cada pedaço desse representa um meio. Tá vendo aqui, ó? A representação numérica é um meio, tá? Por que um meio? Porque é uma metade, não é isso? E assim, deixa eu colocar aqui, ó. Toda vez que você dividir uma unidade, digamos que essa unidade aqui, nesse pedaço, essa barra de chocolate, vai ser assim, ó. Quantas partes que ela foi dividida? Duas partes, né? Então, esse número tem que ficar embaixo, ó. A quantidade de partes que foi dividida fica embaixo. Foi dividido em duas partes iguais, então o 2 fica embaixo. E o 1, por que esse 1 vai ficar aqui em cima? Digamos que esse 1 é uma parte que você comeu, tá vendo aqui pintado? Digamos que você comeu um pedaço desse, ó, essa parte pintada. Então, esse 1, essa parte que você comeu, né, é o número que fica em cima, ok? Então, portanto, aqui, ó, digamos que você comeu um meio, né, uma metade dessa barra de chocolate, certo? Deu para entender aí? Então, vamos virar aqui a página. Vamos virar aqui a página e vamos continuar com a nossa leitura aí. Deixa eu só dar uma arrumada aqui, viu, gente? Das frações. Então, aqui, ó. Vamos considerar novamente aqui, ó. Digamos que agora você tem a mesma barra de chocolate, ó. Porém, você dividiu ela agora em quantas partes? Uma, duas, três. Você dividiu em três partes iguais. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Você coloca o traço, né? Quantas partes você dividiu ela? Você dividiu em três partes iguais. Então, esse número fica embaixo. As três partes que você dividiu ficam embaixo. E a parte pintada, digamos que foi a parte que você comeu, o pedaço que você comeu. Quantos pedaços você comeu? Um. Então, esse 1 fica em cima. Portanto, ó, cada pedaço desse, ó, representa o quê? 1/3. Tá vendo aqui, ó? Representa 1/3 dessa barra de chocolate, certo? Seguindo aqui, ó, digamos que você tem a mesma barra de chocolate,
E você dividiu ela em quantas partes? 1, 2, 3. Ela está dividida nas mesmas 3 partes. Vamos colocar aqui. Se ela está dividida em 3 partes, esse número fica onde? Embaixo. Foi o total de partes que você dividiu. E agora a parte pintada, né, de amarelo, foi a parte que você comeu. Então, você comeu quantas partes agora? 1, 2. 1, 2. Então, você comeu 2 partes, tá vendo? Então, isso aqui, ó, vai ser representado dessa forma. Você comeu 2/3 dessa barra de chocolate, né? Ou seja, você comeu 2 partes das 3, ok? Eram 3 partes, ó. Você comeu 2 partes. Tá vendo? Aqui também está representado aqui embaixo, ó, 2/3, ok? Continuando, ó, agora vamos dizer que você tem, né, essa mesma barra de chocolate e você dividiu ela, né, em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Você dividiu em 4 partes. Então, se for em 4 partes, esse 4 vai ficar embaixo, tá? Quantas partes você comeu agora? Você comeu uma parte, ó, essa parte pintada. Então, esse 1 vai ficar aqui em cima. Portanto, você comeu 1/4, tá? 1/4 dessa barra de chocolate. Ou seja, você comeu uma parte das 4, tá? Dessas 4 partes, você comeu uma parte, certo? Continuando, aqui, ó, digamos que você tem de novo a mesma barra de chocolate, vamos colocar aqui. E ela está dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Está dividida em 4 partes. Se é 4 partes, esse número 4 vai ficar embaixo, certo? Quantas partes você comeu? A parte pintada foi a parte que você comeu, ó. 1, 2, 3. Você comeu 3 partes. Então, esse 3 vai ficar em cima, tá? Portanto, ó, você comeu 3/4 dessa barra de chocolate. Tá vendo aqui, ó, 3/4. Ok, gente? Mudando aqui, né? Vamos aqui para outra página. Vamos aqui para outra página. Tem aqui um exemplo, né, da pizza e tal, mas nós não vamos nem ler isso daqui, tá? Depois vocês façam a leitura aí com mais calma. Então, aqui tem os exemplos, ó. Todos esses exemplos aqui, ó, são chamados frações e indicam parte de figuras ou de quantidade, tá? Então, eu acho que aí já deu para vocês entender. Tem aqui o exemplo dos relógios e tal, mas nós vamos continuando aqui. Ah, tá. Então, aqui, ó, nós temos também, gente, os termos de uma fração, tá? Os termos de uma fração. O que são os termos? São esses dois números, né? Ele tem um nome, ó. Esse de cima é o numerador, né? Tá vendo aqui, ó? E o de baixo é o denominador. E aí, qual que é a função deles, ó? O denominador, 3, ó, indica em quantas partes iguais uma unidade foi dividida. Foi exatamente o que eu tinha falado para vocês, tá? O número de baixo ele vai indicar sempre quantas partes que foi dividida a unidade. E o número 2, ó, que é o numerador, que é o de cima, indica quantas dessas partes foram consideradas. O que é consideradas? A gente estava falando aqui, ó, nas barras de chocolate, quantas partes você comeu, né? Então, foi a parte considerada. Ou pode ser que você possa ter dado para alguém, feito qualquer outra coisa, entendeu? As partes que você considerou, fez alguma coisa com ela. E aqui, ó, é como são lidas, né, as frações. É a leitura das frações. Ó, 1/2, 2/3, 1/4, 3/5, 1/6, 4/7, 3/8, 1/9 e aqui 1/10. Observar, ó, que aqui, ó, é como se fosse o número de cima, o numerador, que é o número de cima, ele é um número cardinal, né? Você lê ele como número cardinal, tá vendo? 1, 2, 1, 3, o número de cima você lê normal, como número cardinal. Já o número de baixo, que é o numerador,
você lê ele como se fosse um número ordinal, né? Com exceção aqui do meio, ó, um meio e o terço, que você é diferente, mas daqui para frente você vê que é um quarto, ó, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Observaram aí? Você lê ele como se fosse, você lê ele em forma de número ordinal, tá? Aí depois o décimo, quando chega no 10, ele tem esse nome específico, ó, um décimo, né? Ou seja, ainda continua, né, como número ordinal, ainda, né, um décimo. Agora, depois do 10 em diante, né, a partir do 11, ó, você usa a palavra avos. Você usa o número normal, fala o número normal e usa a palavra avos, tá vendo? Ó? 10, 11 avos, ó, 10, 11 avos. Aí você vai usar esse avos aí, ó, 12, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos. Aí você vai usar essa palavra avos até chegar no 99. 99 avos. Aí o 100, ele já tem um nome, né, específico também, ó, que é um centésimo. Quando você chega no 100, é centésimo. Aí você passando do 100, 101, você vai continuar de novo com a palavra avos. 101 avos, 102 avos, 103 avos. Aí você vai usando essa palavra avos até chegar no 1000, né? No 999, no caso. Aí quando você chegar no 1000, aí já vai ser milésimo, ok? Tá? Como, por exemplo, se você tiver aqui, ó, assim, 2, e aqui você tiver 1000. Aí você vai ler o como? 2 milésimo, tá? E o resto é a palavra avos que você usa. Ok, gente? Então é isso, né? A nossa introdução aqui, né, no nosso conteúdo de frações, tá? É só a introdução e aí para frente nós vamos ver aí muito mais a respeito das frações, ok, gente? Então eu acho que vocês entenderam aí nessa introdução. Se caso ficou com alguma dúvida, vocês comentem aí, pode me chamar para poder a gente estar esclarecendo novamente, certo?